Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, conversando, né, sobre aí diversos temas, né, e debatendo ideias, né, porque afinal, independente de qualquer coisa, o debate de ideias é fundamental aí para avançar na luta e para tentar entender e compreender a realidade. Então vamos um pouco aí de teoria, vamos um pouco aí, né, passear aí nesse meio também. E eu tô aqui com o Daniel Strauss, né, ele que acabou de fazer uma tese de doutorado muito, né, pertinente, muito bacana, que é o imperialismo, uma análise das transformações da categoria sob ótica, as óticas de Mandel e John Smith. Ele vai fazer uma exposição aqui, né, da sua tese no nosso canal. Então, Daniel, por favor, fale um pouquinho de você e já apresenta aí, né, faz a sua apresentação. Bom, boa noite a todos. Obrigado, Guilherme, aqui pelo convite, participar aqui do Mesa de Debates, tá? Bom, como o Guilherme aí já me apresentou, meu nome é Daniel Strauss, né? Eu tenho uma trajetória acadêmica aí já um pouco extensa. Eu sou formado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina, e em administração agora pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, eu tenho também uma licenciatura em matemática e transitei algumas licenciaturas já, né, apesar de ainda não concluir elas. Já transitei ali pelas licenciaturas de História, de Ciências Sociais. Além disso, eu sou especialista em Educação pela Federal de Pelotas e tenho mestrado e agora recente o doutorado, né, em Economia, com ênfase em desenvolvimento econômico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Os meus trabalhos acadêmicos, a minha trajetória acadêmica toda, sempre teve vinculada a fazer pesquisas sobre o Marx, o marxismo, alguns embates de ideias entre marxistas e não marxistas, debates metodológicos, debates econômicos. Então, os meus trabalhos estão bastante vinculados a esses debates, trazer um pouco desses debates do próprio Marx em si, né? Os meus trabalhos de maior fôlego, né, de maior que eu demandei mais tempo, que eu me debrucei mais tempo, foram a minha dissertação de mestrado, né, que eu trabalhei sobre a economia da União Soviética, a partir de uma tentativa ali de analisar o desenvolvimento produtivo e material desse período, especialmente ali quando se tratou do começo da União Soviética, né? Então, tratando-se ali dos anos entre 1917 e 1937, tá? O ano ali que começa a Revolução, e indo até o segundo plano quinquenal, que finaliza em 37, tá? E aí não entrei no terceiro plano quinquenal, porque aí já entrava na Segunda Guerra Mundial, enfim, não foi concluído, então preferi parar no ano de 37, tá? Sobre a primeira análise aqui para as pessoas que não me conhecem, tá? Eu vou dizer uma coisa aqui que é dura e que precisa ser dita de uma forma direta para quem nos ouve, para a esquerda de uma forma geral, para a esquerda que quer se vincular e compreender melhor a teoria, tá? Não existe, e aí para quem estudou um pouco de União Soviética, dessa tradição, tá? Não existe
marxismo-leninismo, tá? Fora do trotskismo. Tá? Isso é uma coisa vinculada tipicamente aos grupos stalinistas hoje em dia, mas essa frase tem um caráter duplo aqui, tá? Quando eu falo que não existe marxismo-leninismo fora do trotskismo, eu também digo que não existe trotskismo fora do marxismo-leninismo, tá? Então, eu acho que tem aqui, e aí já deixando claro aqui minhas posições com relação a isso, né? Tem aqui diversas organizações, por motivos aí de oportunismo, daquele oportunismo que trabalharam no leninismo, tá? Que eu não vou me aprofundar muito nisso, mas, enfim, que se desvinculam do trotskismo ou pelo viés stalinista ou por esse viés oportunista, né? Dito isso, tá? O que eu quero trabalhar aqui, que eu estou trabalhando, que eu trabalhei nessa tese, ela veio desses debates, tá? Desse período da União Soviética, tá? Então, diria assim que foi uma espécie assim de continuidade daquilo que eu vinha trabalhando já desde a época aí do minha dissertação de mestrado, enfim. Na minha dissertação de mestrado, quando eu trabalhei a economia da União Soviética, né, como que o Lenin pensou os planos que ele pensou, como que ele pensava a economia da Rússia, como ele pensava que a economia da Rússia se encaixava no desenvolvimento econômico que a Rússia tinha nesse período. Tá? Ele pensava esse desenvolvimento econômico da Rússia a partir da característica do imperialismo. Tá? Então, o imperialismo era uma digamos assim, uma variável muito importante para o Lenin no debate que ele trazia para pensar como é que deveria ser elaborados os planos econômicos, os primeiros planos econômicos, né, ali para tentar salvar a Rússia soviética, e depois os planos de recuperação econômica. Então, o Lenin, tá, ele se vinculava a esses debates fortemente, sobre o que era o imperialismo nessa época. Tá? Então, aqui trazendo assim esse preâmbulo geral, tá? Que eu discuti especificamente nessa minha tese de doutorado aqui de economia, sobre as questões do imperialismo, tá? O que nos interessa aqui para esse debate da tese. Bom, eu inicio a minha tese estruturando uma reconstrução ali dos primeiros debates sobre o imperialismo, tá? O imperialismo como foi estudado, tá? Por essas correntes marxistas, ele tem início no começo do século XIX, tá? Tem início ali no começo do século XIX, aliás, desculpa, no final do século XIX e no começo do século XX, tá? E ele começa ali com John Hobson, tá? John Hobson, ele trazendo assim uma ideia mais geral, ele que é vinculado, ele que é dito como um dos pioneiros aí desse estudo do que é o imperialismo, tá? John Hobson, ele não era marxista, tá? Ele era dito como socialista fabiano. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não defendia uma revolução socialista, não defendia mais ideias de comunismo, não defendia as ideias do Marx. Ele estava mais vinculado ao que a gente poderia pensar hoje em características ali mais reformistas, sabe? Ele pensava hoje no que seria mais uma melhor distribuição de renda, né? Era nisso que o Hobson estava focado, tá? E os debates que ele trouxe para o imperialismo, tá, como pioneiro nessa questão, foi pensar como a Inglaterra, no período, né, estava expandindo o seu capital, estava expandindo
seus tentáculos ali pelo mundo, mas ele não vinculava isso a pensar que esses tentáculos afetavam as colônias inglesas. Tá? Ele estava preocupado justamente com a própria Inglaterra. Tá? Então ele estava preocupado assim com uma noção de que essa expansão inglesa, na verdade, ela está representando grupos de interesses aqui dentro. Tá? E esses recursos que a Inglaterra gasta para expandir seus territórios, para expandir suas colônias, estão vinculados a esses grupos de interesse e não há uma possibilidade de expansão, aí uma expansão do próprio capitalismo, tá, com uma melhor distribuição de renda, né? Eles podiam, o Estado inglês poderia estar focado em outras formas de distribuir essa renda ao invés de expandir os seus territórios, ter gastos militares, enfim. E ele tinha também uma visão bastante racialista da coisa. Tá? Ele via realmente uma superioridade inglesa ali e tal, uma superioridade racial inglesa, inclusive, né? Então vinculou-se um pouco a isso, tá? E o Hobson, ele é muito é uma palavra forte, tá? Mas é relativamente melhor adotado pelas correntes reformistas, tá? E aí eu digo correntes reformistas mesmo, pelas correntes mais vinculadas a um keynesianismo e tal. Então ele realmente pensa mais uma questão de reformas sociais. Mas ele foi um pilar, tá? Uma primeira base aqui para que a gente pensasse essa expansão, tá? Essa expansão do capitalismo pelo mundo, tá? Foi uma primeira base ali para a gente pensar como o capital estava se expandindo e como ele se expandia pelos outros países do mundo, tá? E aí nesse mesmo período, e isso é interessante, esses autores, eles não são esses autores que eu vou falar sobre essa primeira onda de ideias do imperialismo, eles não são de períodos diferentes, tá? A gente está falando de autores absolutamente contemporâneos, tá? Então não é que uma situação de que se evoluiu uma cadeia de estudos até se lapidar ela de forma mais adequada, não. São autores que estão realmente debatendo sobre o mesmo período. Talvez o Hobson seja um pouquinho anterior, mas todos ali estão no mesmo período, tá? Em sequência, a autora talvez mais importante aqui para o marxismo, né? A primeira autora mais importante para o marxismo aqui seria a Rosa Luxemburgo, tá? A Rosa Luxemburgo, ela utilizava muito a categoria de imperialismo para os seus estudos, tá? Para os seus estudos, para suas elaborações econômicas, para suas elaborações de como se evoluiu essa etapa do capitalismo, tá? Isso é importante de ser dito, por quê? Porque nesse período, o que esses autores marxistas, tipicamente marxistas, estão querendo analisar primeira coisa, desvincula uma ideia de lei geral, marxista, que funcione para todos os tempos, em todos os períodos, tá? O que a gente está querendo dizer aqui é como o capitalismo evoluiu, né? E como ele evolui, tá? Como ele se transforma, como ele transforma as suas relações, como ele transforma as suas formas de lidar com o modo de produção, tá? E como ele precisa evoluir essas formas, tá? Então a Rosa Luxemburgo, ela enxerga esse imperialismo como uma necessidade do capital de expandir-se pelo exterior por causa de problemas na sua própria lógica de acumulação, tá? O livro da Rosa Luxemburgo, que é Acumulação Capitalista, se não me falha a memória agora, mas acredito que sim, ela trabalha justamente com os problemas da reprodução capitalista, tá? E os problemas da reprodução ampliada desse capital.
o que ela afirma, e a Rosa Luxemburgo como subconsumista, o que ela aponta é que o capital ele tem problemas de se acumular por causa da realização da sua mais-valia, tá? Como é que funciona isso? Bom, o capital ele entra no modo de produção, tá? E ele procura a sua valorização como? Através da produção da mercadoria, né? Essa mercadoria ela precisa ser vendida, né, no mercado para que esse valor se realize. Caso contrário, o valor não se realiza, tá? E a Rosa Luxemburgo enxergava problemas nesse consumo desse capital, vinculados à própria lógica aí de acumulação desse capital, tá? O capital precisava se acumular cada vez num ritmo mais acelerado. E o consumo não acompanhava esse ritmo de acumulação, tá? E aí tem problemas de departamentos do marxismo, departamentos de produção de bens de produção, de bens de consumo, tal. Então tem digamos assim, uma desconversa entre a produção e o consumo, tá? A produção e o consumo e o investimento. Essa lógica, a base dessa lógica também é utilizada por outros autores posteriores, tá? Então, o Keynes, ele, apesar de não afirmar, ele bebe um pouco nessa lógica, tá? Apesar dele não vincular-se ao subconsumismo, ele fala de demanda efetiva, que é um pouco diferente, mas ele está nessa mesma base, tá? O Kalec, que é outro, Kalec é o Kalesk, tá? Que é outro, e aí esse já é um teórico marxista, tá? Mais conhecido na economia, está bastante vinculado a isso também, a essa ideia. Mas para Rosa Luxemburgo, que é o que nos interessa aqui, é que a única solução para esse problema de consumo, tá? do consumo não dar conta da produção, diante da necessidade de se acumular cada vez mais, é a expansão para o exterior. Tá? E a expansão desse capital para o exterior. Esse capital entra nos outros países, destrói as suas formas de produção antigas, as chamadas formas de acumulação primitiva, e impõe as suas formas capitalistas de produção. E quando ele impõe essas formas capitalistas de produção, ele consegue obter uma taxa de lucro relativamente maior. Passando adiante, tá? A gente tem outro autor muito importante para debater essa questão do imperialismo, tá? O autor chamado Hilferding. O Hilferding ele é inacreditavelmente não muito conhecido pela esquerda fora da economia, né? E as ideias do Lenin, tá? Elas estão extremamente embasadas, se não completamente embasadas, nas ideias do Hilferding, tá? As ideias do Hilferding, e aí para o pessoal que já leu um pouco de Lenin, que conhece um pouco esse debate, compreende as ideias ali do Lenin de imperialismo vinculado à fase monopolista do capital, a como esse capital se concentra, se centraliza, tá? Até aqueles debates que o Lenin faz no livro. O livro do Lenin é Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Até aqueles debates que o Lenin faz sobre a forma a forma como as ações, né, as ações do capital financeiro são utilizadas para aumentar essa concentração, para aumentar esse monopólio de capital, estão completamente ali embasadas nas ideias do Hilferding, tá? Então o Hilferding, basicamente, ele trata todas essas ideias que para quem já leu o Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, já está um pouco mais familiarizado, tá? De monopólio de capital, de concentração financeira, até da ideia de capital financeiro, tá? Que era o capital que relaciona o capital produtivo com o capital bancário, né? Essa relação que gera o capital financeiro, o capital financeiro domina
todas as relações econômicas já estava presente no Hilferd. Tá? Qual que é o avanço que o Lenin faz? Tá? E não é um avanço pequeno, tá? Nas ideias dele sobre imperialismo. E aí tem outros autores também, tá? Que eu não trabalhei na minha tese, mas importantes de serem citados. Tem o Bukharin, que tem uma ideia muito similar também a que trabalhou o Lenin sobre imperialismo. Tem o Kautsky, que apesar de não ter uma ideia bastante elaborada sobre imperialismo, ele tem alguns insights que aparecem nos textos dele, tá? Mas o Lenin ele teve um avanço bastante significativo em relação ao Hilferd e em relação a esses outros autores, tá? O primeiro avanço aqui do Lenin foi refletir que essas condições de monopólio, esse capital financeiro, esse capital concentrado, né, em primeiro lugar, ele não destruía a livre concorrência do capital. Tá? Como queriam apontar ali o Hilferd, até o próprio Kautsky, tá? Ele não destruía a anarquia de mercado, ele não destruía a produção organizada a partir de livre concorrência. Tá? Ele não destruía sequer a própria livre concorrência. Ele convivia contraditoriamente com a livre concorrência. Tá? A livre concorrência e o monopólio, eles convivem de forma contraditória. Tá? Em determinados momentos, esse monopólio vai tomar a livre concorrência, vai tomar os capitais pequenos em livre concorrência, mas vão surgir outros capitais pequenos em livre concorrência e esse convívio continua. Tá? Para o Hilferd e para o Kautsky, o que queria acontecer com essa supermonopolização da economia? Bom, os capitais iriam concentrar-se, formariam até blocos econômicos de capital concentrado, monopólios em diferentes países, mas a partir disso haveria uma harmonização da produção. Tá? O Kautsky fala, inclusive, de fim das guerras, né? Fim de períodos de guerras, não haveriam mais guerras, por quê? Porque o capital concentrado consegue organizar a produção sem a anarquia de mercado. Né? Sem aquela mercadoria que precisa ir para o mercado, corre riscos, tem todos os problemas que já foram levantados ali pela Rosa Luxemburgo, tá? E os monopólios conseguem organizar essa produção. Eles vão conseguir organizar a produção de acordo com o consumo, tá? E para o Lenin não enxerga essa ideia, tá? Ele enxerga, inclusive, que esse período do imperialismo ele aprofunda as condições de guerra. Né? Ele vai aprofundar as disputas dos blocos econômicos, dos blocos de monopólio, tá? E ele vai continuar convivendo contraditoriamente com o livre mercado, tá? Com as condições de livre mercado. Então, esse primeiro insight do Lenin é bastante importante, tá? Porque o Lenin foge completamente de uma ideia de que o capitalismo haveria de se harmonizar, né, a partir do imperialismo. Tá? Uma segunda ideia importante do Lenin, tá? É que o Lenin trata o imperialismo, e isso aqui é importante, mas é bastante menosprezado, até esquecido muitas vezes, tá? O Lenin trata o imperialismo como uma etapa do capitalismo. Tá? O Lenin trata como uma etapa histórica do capitalismo. Tá? O capitalismo passou para Lenin por algumas etapas históricas. Né? Ele passa ali, desde o começo, por uma etapa de maior livre concorrência, de laissez-faire. Depois vai passando ali por etapas de organização de manufatura, artesanato, depois de grande indústria, mas ainda em livre concorrência, e ele chega na ideia de que a última etapa, tá, desse capitalismo, para o Lenin isso é importante, a última etapa do capitalismo é o imperialismo, é a etapa superior de organização do capital, é a última etapa antes de uma possibilidade aí de uma revolução socialista, né, ou de uma transformação completa desse meio de produção. E isso é uma coisa que é importante deixar guardada, porque eu vou tocar nesse ponto
daqui a pouco. Mas o Lenin enxerga como uma etapa, tá? Tem outros autores aí, marxistas e não marxistas, tá? Mais não marxistas, tá? Vinculados muito talvez às ideias de sistema mundo, de outras correntes teóricas, que enxergam o imperialismo não como uma etapa, tá? Mas como uma questão superestrutural superestrutural, ou seja, que vem antes do capitalismo, tá? Então enxergam outras etapas históricas de colonialismo, como imperialismo, enfim. Não é o que discute Lenin. Lenin discute que o imperialismo é uma etapa do capitalismo, tá? É uma etapa que se configura a partir do final do século XIX e começo do século XX, né? E um terceiro insight, tá, importante do Lenin sobre essa questão do imperialismo nenhum dos autores anteriores do imperialismo, nem a própria Rosa Luxemburgo, estava muito preocupada ali com as condições dos países explorados, tá? Dos países dominados pelo imperialismo. Tá? O Lenin foi o único que começa a trazer insights sobre isso, tá? Começa a trazer ideias sobre isso, começa a pensar sobre isso. Tá? Quando ele fala da partilha do mundo, tá? Da partilha dos países ali, principalmente observando os países da África ali depois e tal, essa questão já estava colocada ali no Lenin de como os países imperialistas estavam disputando esses locais para exportar o seu capital para esses locais, né? Para exportar o capital deles para esses locais e conseguir aí equalizar aquela questão da Rosa Luxemburgo, apesar do que o Lenin não se aprofunda muito nas questões da Rosa Luxemburgo, ele admite que elas existem, mas ele não se aprofunda muito nelas. Ele está mais preocupado com a questão dos monopólios e da formação do capital financeiro, das oligarquias financeiras, tá? Então é com isso que o Lenin está mais preocupado. Bom, colocado esse debate, esse cenário, né, de uma forma geral, a esquerda tem um certo contato com esse debate, um pouco mais ou um pouco menos, tá? Tem um pouco de contato com esse debate, ali, com as ideias do Lenin, principalmente, com as ideias do imperialismo como fase superior do capitalismo. Tem um pouco de contato, às vezes, com as ideias da Rosa Luxemburgo, mas parece um pouco que para a esquerda, de uma forma geral, que esse debate se condensou, se congelou nesse período. Tá? Como se analisa o imperialismo, tá? Depois desses aí mais de 100 anos, tá? Mais de 100 anos que já aconteceu esses debates sobre o imperialismo, tá? E muitas vezes parece que esse debate fora assim da academia e de repente de alguns outros autores que estão preocupados com isso, como dizer que esse capitalismo, que essa etapa do imperialismo não se modificou nesses últimos 100 anos, né? E aqui eu tenho posições aqui que eu trago aqui, que eu inclusive trouxe aqui nessa tese, são justamente essas. Como essas categorias se modificaram, tá? Essas categorias de imperialismo se modificaram nesses últimos 100 anos, tá? E elas se modificaram, né? Em primeiro lugar, aqui, para trazer assim os autores marxistas aqui mais recentes, para mim o que eu enxergo assim são algumas ideias variáveis, tá? Entre os autores marxistas, que variam de autores marxistas. Tem autores marxistas que não defendem as ideias do imperialismo, tá? Alguns autores marxistas que acreditam que não existe imperialismo, que na verdade condensam-se em erros do Lenin, erros desse debate desse período, e procuram uma retomada aí do capitalismo lá clássico da época digamos assim, do livre comércio da época do Marx. Né? Eles querem retomar essas ideias antes das ideias do imperialismo.
E isso, assim, é um debate assim, que eu diria que está mais presente na academia, tá? Porque esses autores todos aí estão bastante excluídos da academia. Então, os debates mais presentes na academia são os debates que tentam retomar o Marx e ignoram os debates sobre o imperialismo. Tem outros autores que apontam que o imperialismo foi um período histórico, né, ali na época do Lenin, mas que já não são importantes para o debate de hoje em dia. Tá? E tem outros autores aí, marxistas, que tentam retomar essas ideias do Lenin e falar: não, o imperialismo segue vigente, né, segue importante para análise do capitalismo atual, tá? E aí se dividem também, tá? Aqueles que acreditam em retomar completamente o imperialismo do Lenin, sem fazer nenhuma crítica e nenhuma ideia que se modificou nesses últimos 100 anos, e tem aqueles que querem estudar o imperialismo e as suas modificações nesses últimos 100 anos, né? E para ir para esse debate, né, surgiram autores importantes ali, principalmente na metade do século XX, ali, depois da Segunda Guerra, tá? E até a década de 60, 70. E aí os mais reconhecidos sobre isso são o Baran Suisse, né, e o Ernest Mandel, tá? Com ideias opostas que também reconstruí aí na minha tese. Nas ideias do Baran Suisse tem um pouco de abandono de algumas categorias marxistas, tá? Eles abandonam leis de taxa de lucro e tal, e se focam muito nas ideias da Rosa Luxemburgo de subconsumo, tá? Mas eles abandonam toda a teoria da mais-valia, tá? Da exploração do capital pela mais-valia, e ingressam num debate sobre excedente econômico ao invés de mais-valia. Tá? Então, eles falam de excedente econômico potencial, aquele que é realizado, e como eles se conversam entre eles, como eles conseguem se realizar dessas suas potencialidades produtivas. Esse é o debate que o Baran e o Suisse estão vinculados. O Mandel ele faz uma crítica ao Baran e ao Suisse, tá? Porque o Baran e o Suisse, ao assumirem isso, eles estão assumindo muito os debates stalinistas desse período. Tá? Os debates, basicamente, do Partido Comunista desse período. Os partidos comunistas, de uma forma geral, tá? Os partidos comunistas do globo. Que é um debate de que a contradição já não era mais entre capital e trabalho. Tá? A contradição agora era entre certos polos de disputa política, tá? Então era entre blocos de partidos comunistas, entre blocos de socialistas e os blocos daqueles que defendiam o capitalismo, o imperialismo, enfim. As disputas políticas agora não eram mais entre contradição capital e trabalho, mas entre esses diferentes blocos de pensamento. E aí essa ideia de excedente cai muito bem, porque discute muito a produção de excedente de forma nacional. E aí podem entrar debates de como burguesias nacionais favorecem ou não, né, burguesias nacionais patrióticas, né, podem favorecer a esse crescimento, desenvolvimento econômico nacional a partir desse debate de excedente, não mais das contradições entre capital e trabalho, tá? Não mais entre a exploração da mais-valia, não mais entre que nesses países ainda acontece a exploração da mais-valia, eles estão mais vinculados a essa ideia. E o Mandel ele critica essa proposta, tá? Ele aponta que isso é um abandono da principal contradição do capitalismo, né? E ele quer retomar um pouco ele quer retomar o marxismo nessa questão, tá? E aí ele retoma a queda da taxa de lucro, tá?
para trabalhar as crises. O Mandel ele é famoso pela construção da ideia de ondas longas do capital. O Ernest Mandel aqui, só um parênteses, tá? Para quem não conhece, o Ernest Mandel ele era um economista belga, tá? Muito famoso assim pela sua construção ali dentro dos partidos trotskistas, tá? Dentro da organização trotskista, do Secretariado Unificado Mundial e tal, enfim, um militante, portanto, um militante trotskista bastante conhecido. E ele é bastante conhecido também dentro da área da economia, enfim, pelas contribuições que ele fez para essa área. Apesar de que hoje ele está bastante deixado de lado também. Então, o Mandel ele observa muito essa questão das ondas longas. Tá? Ele pega, isso é importante dizer, tá? Ele tem um diferencial importante com as questões aí de quem criou essa ideia de ciclos longos do capital. Os ciclos longos do capital são uma ideia do Kondratiev, tá? O Kondratiev ele era um economista aí, russo, mas ele não estava muito vinculado nessa questão de disputa ali stalinista ou trotskista, enfim. Apesar de que as contribuições dele ainda eram no período ali da Rússia stalinista, né? Mas o Kondratiev ele foi importante por pensar essa análise dos ciclos longos do capital. Qual que era a ideia básica? A ideia básica dele é que o capitalismo passa por crises. Tá? O capitalismo passa por crises, isso é observável. Tá? Isso está observável já desde a época do Marx. Marx falava de ciclos curtos do capital. Ciclos curtos do capital porque é preciso trocar bens de capital, enfim. E nesses períodos, assim, Marx identificava alguns períodos de crise e estavam vinculados ali, calculados mais ou menos em 11 anos. A cada 11 anos, umas crises do capital. Momentos de crise do capital. O Kondratiev observou esses períodos de crise também no longo prazo, tá? Ou seja, em 50 anos a gente observa crescimentos acelerados em 25 anos e depois momentos de crise em outros 25 anos de crise. Tá? O Mandel ele se relaciona com essa ideia, ele se aproxima dessa ideia, mas ele não compra essa ideia completamente. Tá? E isso é uma coisa muito importante de se diferenciar, porque isso também está vinculado com o Trotsky. Tá? O Trotsky também pega um pouco dessas ideias sobre os ciclos longos, mas eles têm uma diferença muito importante, tá? que é fundamental. Tá? E aqui é uma ideia também que eu defendo também, que eu penso também. Tá? Eles não trabalham, o Trotsky, o Mandel, eles não trabalham com ciclos longos do capital. Eles trabalham com ondas longas do capital. Tá? E qual que é a diferença? Os ciclos longos do capital de Kondratiev, eles têm um período mais ou menos preciso de crescimento, de crise, tá? E aí procuram variáveis as variáveis precisas que transformam esse movimento de ascensão em crise, né? E aí avança para Schumpeter e os schumpeterianos, enfim. E o Trotsky e o Mandel, eles acreditam numa pluricausalidade dessa crise, tá? Uma pluricausalidade desses movimentos de crise. E eles vinculam não só variáveis aí econômicas, variáveis de mudança tecnológica, tá? Mas eles vinculam também variáveis políticas importantes, tá? Movimentos políticos importantes do capitalismo. E isso, assim, é fundamental, sabe? Reconhecer que a economia ela tem uma parte ali humana dessa economia, sabe? Uma variável humana importante que causa uma imprevisibilidade nesse movimento econômico, tá? O que a gente está diferenciando aqui
é como se fossem, de um lado do Kondratiev, a gente tem ondas eletromagnéticas, tá? Geradas por uma lâmpada, por exemplo, tá? Uma lâmpada gerando uma luz, ou seja, uma precisão, uma previsibilidade, uma possibilidade de saber e reconhecer exatamente quando vão acontecer esses períodos de crise e tal, não sei o quê. E no Trotsky e no Mandel, a gente está falando como ondas mecânicas, tá? Ondas, por exemplo, ondas no mar. Tá? Como é que se prevê no longo prazo o que vai acontecer com as ondas no mar? Bom, a gente consegue prever ali um pouco das marés, mas a gente não consegue prever perfeitamente o que vai acontecer com o clima, se vai acontecer uma tempestade, a gente não consegue prever perfeitamente os movimentos ali do relevo no fundo do mar, de repente até fatores biológicos ali que podem modificar essas ondas no longo prazo. Então, assim, não tem como prever o que vai acontecer daqui a 50 anos, tá? Ou daqui a 25 anos, tá? Dentro do capitalismo. E essa é a ideia de onda de Mandel e do Trotsky, tá? O que o Mandel faz é analisar ali qual o período histórico, tá? Qual o período histórico em que essa onda está evoluindo para suas análises, tá? E aí o Mandel aponta, tá? O Mandel vai trazer um pouco desse debate sobre que o imperialismo clássico foi substituído aqui por uma ideia de capitalismo tardio, tá? Então temos novas variáveis, novas configurações, novas variáveis que vão atuar nesse imperialismo. Tá? Ele se mantém imperialismo para o Mandel, ainda é imperialismo para o Mandel. Tá? O Mandel não abandona a ideia de que é imperialismo, mas ele fala que nesse novo período de capitalismo tardio tem algumas novas configurações, tem multinacionais atuando, a partilha do mundo já foi executada, né, nesse período, já está executada, os Estados Unidos já é um novo país aí, hegemônico desse imperialismo, tá? Então não tem mais aquela etapa de partilha do mundo, e o Mandel traz muito essa ideia de que esse período de ascensão começa no pós-guerra, tá? E ele vai ali mais ou menos até a década de 70. E aí começa um pouco de impressionismo do Mandel, que é um impressionismo que meio que recai sobre todos os marxistas, e os marxistas têm que tomar cuidado com isso. Para todos os marxistas, parece que a gente está vivendo a última etapa do capitalismo agora. Tá? Para todos esses marxistas, parece que o capitalismo está para acabar. Na década de 30, o Trotsky trazia muito essa interpretação dele de que, bom, chegamos numa crise econômica insustentável do capitalismo e não teríamos como sair dela, tá? E aí a saída do fascismo ali não daria certo, ou depois do fascismo não haveria mais nada. O Mandel ele trabalha também com essa ideia a partir da década de 70. Tá? Na década de 70, o capitalismo enfrentou crises globais muito fortes, né? Chamada crise do petróleo, e essa crise do petróleo trouxe a ideia para o Mandel de que seria uma crise final, enfim. Então, mas esse capitalismo tardio tem algumas variáveis diferentes. O John Smith, tá? O que o John Smith traz aqui, só para a gente já levar esse debate agora para as nossas conclusões, para as nossas ideias, organizar nossas ideias, tá? O John Smith é um teórico relativamente novo, tá? Ele é contemporâneo, ele foi professor agora eu não lembro exatamente a universidade, mas é uma universidade britânica. E essa ideia dele de retomar esse imperialismo é uma ideia bastante recente, assim, sabe? É uma ideia assim, que ele trouxe ali por volta de 2016 e vem das ideias da tese dele de doutorado. O John Smith ele retoma o imperialismo como uma análise central para o capitalismo, tá? Mas ele não trabalha com as ideias do capitalismo tardio do Mandel. Ele trabalha com ideias do conjunto neoliberalismo. Tá? E o neoliberalismo ele tem algumas ideias assim
bastante novas, né? Ele começa ali pela década de 70, né? E ele traz algumas ideias assim, mais liberalizantes para a economia, de redução do papel do Estado, de ofensiva contra a classe trabalhadora. E o John Smith pega muito dessas ideias do neoliberalismo, que foi uma coisa que o Mandel não fez, apesar de ter vivido nesse mesmo período. Tá? O Mandel falece em 95. Então, o embate que está se colocado aqui entre o Mandel e o John Smith é um embate é um embate assim que retoma as ideias do imperialismo importantes, tá? Retoma as ideias lá com inspiração no Lenin, tá? Quer analisar o período atual a partir das ideias do imperialismo, né? Não quer abandonar as ideias do imperialismo, quer retomar as ideias do imperialismo leninista. Mas aqui a gente tem algumas divergências importantes, né? Primeiro, falando das convergências, os dois apontam questões assim das novas formas de produção através de multinacionais, que as multinacionais hoje em dia são a forma de acumulação desse capital, tá? Os monopólios são através aí das multinacionais. Eles usam os termos de financiarização do capital, tá? Mas o que eles divergem centralmente, tá? É que para o Smith trabalha com a ideia de arbitragem global do trabalho. A arbitragem global do trabalho está relacionada com a ideia de superexploração da teoria marxista da dependência. Tá? Essa ideia é que tem diferentes taxas de exploração nos países, né? E os países do chamado, que ele chama de sul global, ou seja, os países economicamente dominados, são os países para onde hoje essas indústrias, essas empresas vão procurar mão de obra barata. Tá? Então, a ideia de acumulação do capital hoje é buscar essa mão de obra barata nesse sul global. Tá? O Mandel, ele fala de teoria, ele fala de superexploração, fala de teoria da teoria marxista da dependência, mas ele tenta combinar esse debate com outros autores marxistas, chamados aí de euromarxistas, que não observam superexploração do trabalho, não observam que o Sul é mais explorado, que não observam sequer condições de imperialismo. Tá? Eles falam que, inclusive, a exploração no Norte desses países desenvolvidos é maior, porque existe mais-valia relativa, enfim. E o Mandel fala: a superexploração do trabalho foi importante no período histórico, ela ainda existe hoje, mas hoje o fundamental são diferenciais tecnológicos e tal, e é assim que acontece uma certa extração de valor do sul dos países dominados para o norte global, tá? Para os países imperialistas. O John Smith, não. O John Smith é mais direto, fala que essas empresas, indústrias vão buscar mão de obra barata nesses países, tá? Vão buscar produção, exportar sua produção para esses países, e aí seja por investimento estrangeiro, seja por colocar suas fábricas nesses países, tá? Elas buscam formas de exportar sua produção para esses países. Então aqui a gente tem que eu queria trazer assim de forma geral com esse debate, tá? Que eu acho que é importante assim para esse debate de uma forma geral, e aí tratando o Mandel, o Smith, os outros autores do imperialismo clássico que eu trouxe aqui, que eu fiz o preâmbulo aqui, todos esses autores, tá? São fundamentais para a esquerda conhecer. Todos esses debates são fundamentais que a esquerda, que os marxistas, que os revolucionários conheçam esses debates, tá? Porque esses debates, assim, não tem um que a gente pense assim, bom, esse aqui está com a verdade absoluta, tal. São debates que estão colocados. Claro, algum deles vai ser verdade, algum deles não vai ser. Temos um critério aqui de prática como um critério de verdade, né? Mas são debates assim que estão relegados, esquecidos, deixados para trás por condições aí da militância diária, de um certo movimentismo
por parte da esquerda, mas são debates muito importantes para que a esquerda recupere, para que a gente consiga entender o nosso período atual, por que construir uma sociedade socialista, qual a importância da gente construir uma sociedade socialista, qual estratégia que a gente deve adotar, né? Estratégias e táticas que a gente deve adotar, como a gente deve se organizar, para que a gente possa construir essa alternativa, tá? E assim, essa discussão teórica toda é muito rica e extremamente importante, tá? Senão a gente não conhece o caminho exatamente que a gente precisa tomar para construir, e a gente acaba se perdendo em retóricas ou que caem num populismo oportunista, né, que recai não numa luta da classe trabalhadora, mas numa luta contra a pobreza, contra a fome, contra qualquer coisa, que não se diferencia daquilo que a direita prega, né, que não se diferencia daquilo que a direita mesmo defende no período eleitoral, enfim. Então, esses debates teóricos são extremamente valiosos e importantes, né? E aqui eu concluo que eu queria apresentar aqui para vocês. Agradeço de novo ao Guilherme, a mesa de debates aqui pelo espaço, para poder apresentar essas ideias, e espero que tenha ficado, pelo menos assim, dado um incentivo para que a quem nos assiste aqui procure se fortalecer nesses debates, procure se fortalecer nessa constituição teórica, tá? Maravilha, então. Estamos aí encerrando aqui mais um bate-papo, né, do Mesa de Debates, né? Agradecendo aqui ao Daniel, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, e passo a palavra aí para o Daniel fazer suas considerações finais. Bom, então, recuperando aqui, agradeço de novo, muito obrigado aqui pela oportunidade, tá, Guilherme? Muito obrigado aqui pela oportunidade aqui da mesa de debate, tá? Já conheci o canal, já assisti alguns debates aqui do canal, antes mesmo do convite do Guilherme. Então, aqui, muito obrigado mesmo pela oportunidade aqui de expor a tese, expor essas ideias, e realmente espero aí que possa se incentivar uma parte aqui do público que nos assiste, enfim, para que a gente possa retomar esses debates mesmo do imperialismo, das experiências socialistas que a gente teve, não cair em falácias aí hoje em dia que a gente vê muito na internet, de grupos que tentam falsificar um pouco esse debate, ou falsificar muito esse debate, né? Então, acho assim que essa é a importância aqui que a gente está colocando aqui hoje, e bom, obrigado de novo pelo espaço. Perfeito, então, mais uma vez, agradecendo aqui o Daniel, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Lembrando aqui sempre de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas, e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai, e quem puder contribua aqui com o nosso Pix 385-007-02800 CPF. Nós, Mesa de Debates, queremos aí fazer a cobertura das manifestações contra o G20 que vai ocorrer no Rio de Janeiro, e toda a preparação, né, para trazer aqui para vocês, e para isso a gente precisa aí do seu apoio financeiro para poder bancar mais uma ação aqui, mais uma aventura, digamos assim, nossa. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Um forte abraço e fui.